Bom dia a todos, vamos dar continuidade então, né, às nossas videoaulas dessa semana. A gente vai falar então vamos continuar falando dos movimentos de independência, né? A gente veio de um movimento de conjuração mineira, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da conjuração carioca e conjuração baiana. Conjuração carioca, né, vamos começar por ele, ela pode ser chamada também de conjuração do Rio de Janeiro, isso que é conjuração carioca, é claro. Chamada Conjuração Carioca foi um evento ocorrido, né, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1794. Sendo que não é bom a gente deixar claro que no século XVIII, o fato que estava o mundo, né, estava numa situação ainda de completa revolução, né, poderemos assim dizer. Muitas mudanças políticas, né, ocorriam na Europa e que acabaram por amedrontar governos monárquicos absolutistas, que foi o caso do nosso, né? Que a gente estava ainda sob o regime da monarquia, a gente estava sob o regime da monarquia e nós éramos ainda colônia de Portugal nessa época, claro, que tinha o seu poder estendido por diversas regiões do mundo e seus impérios coloniais. Então, essas mudanças que aconteciam principalmente na Europa estavam efetivamente causando um impacto muito grande nesses países, nas colônias, cujos países detinham ainda um poder monárquico absolutista, né? Nesse período, o Império Luso-Brasileiro, né, que era o nosso, já havia vivenciado alguns conflitos entre os agentes do governo e a elite colonial, com a revolta de Filipe dos Santos, que ocorreu em 1720, e a Inconfidência Mineira, que a gente falou semana passada, né? Ambas na região mineradora, que a gente vem falando aqui já algumas aulas, né, passadas. Sendo que no final do século XVIII, alguns grupos letrados da cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando aqui da Conjuração Carioca, né, se tornaram alvo de altos funcionários reais. Esses sujeitos, né, da história são lembrados na história como os conjurados do Rio de Janeiro. Dentre eles, a gente pode citar os conjurados do Rio de Janeiro, que eram esses personagens que foram perseguidos, então, por esses altos funcionários reais. A gente pode destacar alguns deles aqui que foram importantes para a história e desse momento da Conjuração Carioca. Foi José Luiz Mendes, João Marques Pinto, Mariano José Pereira da Fonseca, Manuel Inácio da Silva Varenga, Vicente Gomes e João Manso Pereira, né? Então foram esses os personagens principais que foram perseguidos por esses altos funcionários da coroa, então Portugal, né? Eles se reuniram na chamada Sociedade Literária do Rio de Janeiro, né, na qual discutiam. Essa Sociedade Literária do Rio de Janeiro tinha o fim princípio de discutir assuntos políticos e filosóficos, por vezes criticando instituições como a igreja e a própria administração dos funcionários reais, e essas figuras que a gente acabou de falar não foi diferente. Nessa sociedade literária criticavam então, né, esses altos funcionários reais, bem como a igreja, e por isso sofreram essa perseguição. Sendo que no dia 4 de dezembro de 1799, o então Conde de Resende, vice-rei entre 1790 e 1801, mandou fechar a Sociedade Literária Carioca, né, por haver recebido a denúncia de que nela se debatiam assuntos políticos, e eram debatidos, né? Assuntos políticos voltados para uma crítica ferrenha à então metrópole, né, e à Igreja Católica. Temendo que os acontecimentos assim se abalassem, a monarquia francesa chegassem ao Brasil e a monarquia chegasse ao Brasil, o conde iniciou então um processo contra os associados dessa sociedade literária carioca, o qual finalizou-se apenas por volta de 1898. Os agentes do governo não conseguiram comprovar a efetiva intenção dos associados de romperem com o governo monárquico absolutista. Não conseguiu-se então provar, na verdade, tentou-se acabar com a sociedade literária, né? Mas como não conseguiu-se, e houve o seu fechamento, mas como não conseguiu-se provar que essa sociedade queria romper com o governo, então, de Portugal, como no caso francês, estes foram libertados, os que pertenciam à Conjuração Carioca. Então tá aí o mote, né, dessa Conjuração Carioca, que foi justamente a perseguição desses personagens que a gente ressaltou aqui, de funcionários reais, né? Eles foram perseguidos e, portanto, reagiram a partir da sociedade literária brasileira, eles reagiram, né? E isso foi considerado, ficou conhecido como uma Conjuração Carioca, né? Conjuração baiana, né, teve como fatores externos a influência do iluminismo sempre influenciando esse período, né, principalmente aqui
teve seus reflexos aqui no Brasil também. Então essa influência do Iluminismo e da Revolução Francesa foram fundamentais para essas duas conjurações, né? Tanto a carioca, a mineira também, como a gente falou, teve grandes influências, a mineira, a carioca e a baiana, né? E da independência do Haiti também foi importante, o Haiti estava se tornando independente nesse momento, influenciou, né, esses movimentos mineiro, carioca e baiano que também pretendiam, né, essa independência da colônia, bem como o livre comércio do Haiti também teve grandes influências com o mercado externo, teve influência também aqui no nosso país, né? Esses foram os fatores externos, né? O Iluminismo, a Revolução Francesa, o processo de independência do Haiti, e nós tivemos também na Conjuração Baiana alguns fatores internos, fatores que estavam acontecendo aqui no país, que influenciaram a Conjuração Baiana. Dentre eles foram a decadência econômica, né? Crise de abastecimento que sofria, né, a Bahia, e os baixos salários que estavam sendo praticados, e a apreensão fiscal, bem como a escravidão também, que também foram motivos, né, que sustentaram toda a conjuração mineira, carioca e baiana. A questão do escravismo foi muito debatido também nesses períodos. A liderança da conjuração baiana a conjuração baiana foi encabeçada então pelos chamados artesãos, que eram os alfaiates, em sua maioria sapateiros, né? Soldados negros, forros e alguns membros das camadas intermediárias da sociedade ligados à maçonaria. A maçonaria também, uma vez que se inspirou também no iluminismo, teve uma participação importante, um reflexo importante nessas conjurações, né? Conjuração baiana, então, chamada dos alfaiates, ela aconteceu na Bahia em 1798, né? Foi inspirada nos ideais da Revolução Francesa e do iluminismo, na chamada os três ápices aí do iluminismo e a igualdade da Revolução Francesa, que é a igualdade, liberdade e fraternidade, e também foi o mote da Conjuração Mineira e da Carioca, né? Foi difundido na Bahia pela Sociedade então Maçônica dos Cavaleiros da Luz, né? Sociedade Maçônica dos Cavaleiros da Luz, é bom ressaltar que foi criada em 1797, então um ano antes, né, da Conjuração Baiana, e foi um grupo de estudiosos dos ideais revolucionários de Rousseau e Voltaire, né? Pouco tempo, os ideais estudados por esse grupo, então, da Sociedade Maçônica dos Cavaleiros da Luz, essas camadas, os ideais estudados, então, por esse grupo maçônico, chegaram às camadas mais pobres da Bahia, né? Tiveram acesso a esses estudos que eram implementados, então, na Sociedade Maçônica dos Cavaleiros da Luz. A população pobre, então, estava sofrendo muito naquela época, com falta de alimentos e preço muito alto dos produtos, né? Em 12 de agosto de 1798, então, instaura-se a Conjuração Baiana, né? Pela manhã, igrejas de lugares públicos de Salvador encheram-se de panfletos que convidavam a população para fazer uma revolução libertária. A gente precisa se libertar desse governo absolutista, né? Português, era o mote dessa conjuração também. Tudo isso se assemelhava à República Jacobina da Revolução Francesa. Tudo inspirado na Revolução Francesa, né? Os panfletos, então, que eram distribuídos na Bahia, né? Em Salvador, que diz... os panfletos abordavam várias reivindicações, né, da população geral e até mesmo de grupos específicos. Os motivos, então, da conjuração foi a insatisfação, né, com o elevado preço dos alimentos, de produtos essenciais da população. Esse aumento causou uma revolta muito grande, né, a carência de alguns alimentos, inclusive alimentos faltavam nessa época, produtos que eram indispensáveis para a sobrevivência, para a alimentação e de qualquer tipo de necessidade da população, principalmente mais carente, né? A insatisfação com o domínio português, né, foi também um dos motivos dessas conjurações, e o ideal de independência nos diversos setores da sociedade baiana. Pretendia-se, como nas outras conjurações, também um processo de independência da metrópole, né? Reivindicavam-se muitas regras específicas e gerais, né? A emancipação política do Brasil, a implantação da República, a liberdade e igualdade entre as pessoas, era o que era pregado pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa, né? Então, como teve esse reflexo, aqui não foi diferente no Brasil, nessas conjurações. A liberdade comercial, aí já
a influência, né, do processo de dependência do Haiti, né, que a gente falou, e na necessidade de se buscar maior independência no que diz respeito a esse trato econômico com o mercado externo, e principalmente buscava-se o aumento do salário dos soldados, principalmente, né. O movimento foi se tornando cada vez mais popular, grandes grupos aderiam, né, a essa conjuração baiana, e os então intelectuais da sociedade maçônica se afastaram temendo uma revolução popular. Eles se aliaram no início, trouxeram, né, mecanismos para que essa revolução acontecesse, essa conjuração baiana, mas depois, vendo essa sociedade maçônica que essa revolução popular poderia acontecer, eles se afastaram um pouco. E um grupo novo assumiu a liderança, né, do movimento e passou a representar então o povo, sendo seus líderes desse novo grupo que liderava, né, a Conjuração Baiana, Lucas Dantas, que era um soldado, Luiz Gonzaga das Virgens, também soldado, né, Manuel Faustino, Alfaiate e Mulato, João de Deus, Alfaiate e Mulato também, Luiz Pires, que era um escravo, e esses personagens assumiram então a frente do movimento após os intelectuais da sociedade maçônica se afastarem, né? A reação do governo então da metrópole de Portugal na época foi que um dos participantes do movimento contou com o governador que haveria uma revolta, né? Um desses participantes, ele contou então para o governador responsável então por Salvador, pela Bahia, que haveria essa revolta, né? E o governador da Bahia, então, abriu uma investigação com o intuito de descobrir quem eram os líderes da revolução. Precisava se investigar quem eram os líderes para tentar minar essa conjuração, né? A denúncia dos locais e horários da revolução foi confirmada e muitos revolucionários, então, foram presos. Houve essa denúncia e quando eles iam avançar, o governo, então, a metrópole, o governo da Bahia, então, toma a frente de forma a repelir essa revolta, né? O governo português, por sua vez, considerou o movimento como conspiração do povo sem cultura e sem religião, uma vez que era encampada por maioria do povo, da população mais carente. A responsabilidade pesou sobre os líderes, que foram aqueles personagens que a gente ressaltou aqui, que foram Luiz Gonzaga das Virgens, seus principais personagens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino. O quarteto foi enforcado em praça pública, de forma a servir de exemplo para o restante da população. Foram esquartejados e os corpos foram expostos, né? Mais uma vez, serviram de exemplo para que aquilo não acontecesse mais e não criasse qualquer risco, então, para a coroa ou para o governo da Bahia, né? Muitos participantes desses movimentos foram exilados na África e aqueles que eram escravos foram vendidos para fora da Bahia. Tá? Então aí a gente fez um resumo do que foi a Conjuração Baiana, o que foi a Conjuração Carioca, de forma resumida, sendo que a gente vai aprofundar mais a temática nas nossas videoconferências. Então até lá, um abraço a todos.